Agora sim, estamos gravando. Então, sejam todos bem-vindos. Já dei boa noite a todo mundo, só não estava gravando, mas sejam todos bem-vindos. Que tenhamos uma noite bem legal aqui, porque hoje, ó, eu acho que sempre é importante, né? Todos os temas que a gente aborda aqui e que a gente faz um treinamento em cima do que a gente aborda aqui são sempre importantes. Mas hoje eu vou falar sobre uma enquete que eu coloquei ontem. E fiquei muito impressionada, porque os números foram muito parecidos, e aí eu vi que a gente está sofrendo disso. A gente está sofrendo de se manter em relacionamentos que não tem sentido, não faz mais sentido nenhum. E quando a gente fala, né, eu botei na enquete, se mantém em relacionamento que não faz sentido, mas a gente se mantém em situações que não fazem sentido para a gente, não só um relacionamento, mas em situações. E por que que a gente faz isso, né? Então, por que que a gente se permite abrir mão da gente em função, né, da gente perder o sentido e ficar nessa situação? Por que que a gente faz isso? E depois, o que também me impressionou demais é não sei o que quero, eu só sobrevivo. Isso é Nossa, por isso que eu acho que hoje é um dos encontros mais importantes e a gente vai acabar tendo que fazer mais encontros porque o número foi muito alto de pessoas que se encontram nessa situação. Não sei mais o que eu quero, só sobrevivo, me mantenho em relações que não fazem o menor sentido e também teve uma outra que foi quase empate, mas menos um pouquinho, mas também a gente já falou disso, né, mais ou menos na semana passada. Perdi o brilho fingindo que está tudo bem. Então, essas três coisas são fundamentais. Por quê? Porque estão falando da nossa energia vital. Os três falam da nossa energia vital. Por isso que eu acho que a gente abordar isso, eu não vou dizer que a gente vai falar nem aprender, mas a gente vai mudar alguns paradigmas aqui e principalmente a gente vai treinar, a gente vai entender como que a gente vai baixando o nosso nível energético, então vai faltar essa energia, né, para tudo que a gente precisa na nossa vida, vai faltar, a gente não vai entender que é isso, e a gente vai culpar as situações e as circunstâncias da vida, achando que são as situações e as circunstâncias da vida, mas a gente não vai se dar conta, se a gente não passar pelo que a gente vai passar hoje, de que é a gente que está produzindo isso na gente, fazendo e se acostumando com pequenas ações como essa, do tá tudo bem, me mantenho nesse lugar por alguma razão que a gente vai falar aqui hoje, e principalmente a gente vai treinar o calma na alma, repito, e eu acho que sempre vou iniciar o Calma na Alma reforçando isso, né, para as pessoas novas. O Calma na Alma não é sobre a gente ter simplesmente calma, para ser calminho. Não tem nada a ver com isso. A calma que a gente traz para a gente é a gente se conhecer e a gente ficar em paz com isso, porque aí a gente consegue olhar para a vida através de uma nova referência. Porque a gente não consegue enxergar nada se não for através das nossas referências. Imagina. Parece óbvio, né? Mas a gente não se toca disso. Então, se a gente só enxerga a vida através das nossas referências, a gente precisa elevar o nível das nossas referências e das nossas experiências. Tô vendo aqui chegando gente, então boa noite a quem está chegando. Dani, boa noite. Foi aniversariante dessa semana, né, Dani? Vamos fazer uma energização, um transbordo de amor especial, que Dani Marques fez aniversário essa semana, semana passada, né, Dani? Aniversariante do mês. Então, receba o nosso abraço mais do que apertado. Cris, terapeuta aqui, delícia ter aqui também. Seja bem-vinda. Então, gente, Cássia, amor. Então, vamos continuar. É por isso que eu acho que alguns temas são fundamentais. Não tem como você dar um passo sem entender o que a gente vai abordar hoje, tá? Então, antes da gente começar, Gabi, amor, acho que é porque eu estava falando com você antes do Calma na Alma, então tô te vendo aqui e não te dei boa noite. Boa noite, Gabi.
É que nós estávamos numa reunião, numa reunião de vídeo. Então, para mim, a gente estava dando continuidade, apesar da gente ter feito essa reunião há 1 hora e pouco atrás, mas já estava aqui no campo. Bom, gente, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Aliás, era da forma como eu fazia antes, né? Depois a gente foi se distraindo com aquele papo que a gente começava no início do nosso Calma. Eu vou iniciar pedindo para que vocês, coisa de segundos, intencionem que tudo que vai ser ouvido aqui hoje vai ser ouvido com esse campo cardíaco, não será ouvido com os nossos ouvidos, que estão tão automáticos. A gente ouve informação através dos nossos ouvidos. Hoje a gente não vai ouvir através dos nossos ouvidos. A gente vai ouvir as informações de hoje no nosso campo cardíaco, no nosso centro de amor. Por que que eu estou falando isso, gente? 5%, eu estou falando numa ordem genérica, tá? Mas 5% da nossa composição é racional consciente. Só 5%. 95% ou mais é formado pelo nosso campo inconsciente. E o nosso campo inconsciente, ele é formado pelas nossas emoções. E as nossas emoções, elas trazem uma vibração para a gente. E essa vibração que constitui a nossa frequência vai entrar em sintonia com mais disso que a gente emana, com mais disso do que a gente vibra, que é a partir das nossas emoções inconscientes. E consciente também, só que o consciente ele passa pelo nosso racional, ele não é tão forte assim. O nosso campo inconsciente, ele é forte. Enquanto a gente está falando aqui, está tudo acontecendo dentro do nosso organismo, a gente nem está sabendo. Muitas das referências que você tem, você nem sabe por que tem. Você olha para a vida através de um olhar que você nem sabe que tem. Só que isso é de uma potência imensa. Então, todas as vezes que a gente vai estudar, que a gente vai aprender alguma coisa, a gente aprende com o nosso racional consciente. Ele significa uma parte pequena. É importantíssimo, é fundamental também, sim, porque ele seta o direcionamento da nossa atenção para onde a gente vai. Ele direciona, ele intenciona. Porém, o combustível, o que faz a gente chegar ou não, é o nosso campo emocional. E esse campo emocional que vibra, que emite essa vibração e essa frequência, que vai trazer para a gente a realidade que está em sintonia com o que a gente vibra, que é inconsciente, por isso a importância da gente entender isso, para a gente melhorar a nível inconsciente, que é o que a gente faz aqui. Quando eu convido vocês a ouvirem com o coração, a gente está ouvindo com esse campo forte, magnético, que tem condição de mudar a estrutura da nossa vida. Então, por isso que eu estou fazendo esse convite para vocês. Não ouçam com o ouvido normal, o automático, que a gente até fica julgando tudo, porque a gente só tem um tipo de referência. Então, se você escuta de repente alguém falando uma coisa que você não está habituada, você pode até ter uma resistência e já falar, ai meu Deus, já falou besteira. Pronto, já trancou tudo, já não ouviu. Por isso que agora eu estou convidando vocês a não ouvirem com os ouvidos. A gente vai respirar fundo e a gente vai abrir o nosso centro cardíaco. A gente vai abrir o nosso campo emocional inconsciente profundo para a gente ouvir nesse lugar onde a gente tem condição de fazer uma transformação profunda. Gente, quando eu digo que o Calma na Alma é um treinamento profundo, não é porque ele hoje é gratuito que ele não tem um poder. Eu não sei se vocês conhecem, né, um neurocientista chamado Joe Dispenza. Ele está fazendo uma imersão nos Estados Unidos, eu não sei exatamente a cidade dele, mas eu já falo isso para vocês há quanto tempo, né? Desde o primeiro dia do Calma na Alma. Mas nessa imersão que ele está fazendo agora, a tônica disso, e quem falou isso foi o Murilo Gun, que está nessa imersão, ele trouxe como uma novidade. Olha isso, gente, a gente fala isso há 1 ano e meio aqui no Calma na Alma. Toda nosso trabalho é elevação de frequência através do amor, a frequência do amor, que é o quê? Nosso campo cardíaco. É onde a gente tem o combustível, o magnetismo. Então é esse lugar que a gente está treinando. E é esse lugar que tem.
é, repito, repito e repito, condição de fazer mudanças estruturais na nossa vida. Então, o Joe Dispenza lá está trazendo como uma novidade que a gente que ouviu tanto falar sobre cérebro, consciência e tudo estruturado aqui que a gente tem, ele falou que não é aqui o mais importante, mas esse campo justamente que eu estou falando com vocês e que eu falo desde o primeiro dia do Calma na Alma, e quem me conhece há muitos anos sabe que eu só falo disso. Então, a gente está no caminho certo e cada vez mais. Então, a gente já está na frente, mas não é uma competição, é só para a gente saber que não tem para onde a gente olhar, senão para esse lugar que é o nosso íntimo, que é o nosso padrão. E é esse lugar o mais importante, porque quando a gente começa a mudar as nossas referências, a gente muda tudo no ao nosso redor. Estamos no caminho, isso, Cássia, estamos no caminho. Galera que chegou aqui depois disso tudo, boa noite. Tainê, que mais? É, gente, me desculpa não ficar o tempo todo falando, mas é que não dá. Eu fico aqui, já não enxergo muito bem ali, então eu tenho que ficar o tempo todo fazendo esse zoom aqui. Mas vamos lá. Então, vamos agora fechar os olhos um minutinho, por 30 segundos, respirar fundo e simplesmente dar um comando, que a nossa intenção, nesses momentos que nós estaremos juntos aqui, a nossa intenção é que a gente ouça tudo que será dito nessa noite através do nosso coração. E tudo que a gente está ouvindo aqui e entrando através do nosso campo cardíaco tem a capacidade de mudar as minhas referências no lugar mais poderoso dentro de mim, que é o meu campo emocional profundo, que é onde eu tenho o maior poder de magnetismo. Inspira devagar e profundo, vai sentindo esse seu campo cardíaco se ampliando, vai sentindo essa vibração no seu coração, essa onda de amor se expandindo. E nesse lugar, você recebe todas as informações de hoje. E ela vai fazendo as alterações, onde já estiver preparado para seguir completamente diferente a partir de agora. Muito mais livre, muito mais amoroso, muito mais pacífico. Assim é. Bom, gente, você vê que a intenção é só a gente dar uma parada e intencionar, já muda tudo. Então vamos lá. É, essa enquetezinha que eu fiz foi em função do nosso Calma na Alma da semana passada, o que veio de gente dar depoimento para mim, falar o que que tinha sentido. Alguns eu postei, outros não, porque eu não tenho muito tempo, assim, sabe, de fazer, porque sou eu que faço, gente, sou eu que faço tudo. Então, às vezes eu não tenho tempo, mas eu adoro, porque eu leio tudo, eu vou fazendo do meu jeitinho, então eu estou o tempo todo conectada com vocês, o tempo inteiro. E então eu postei alguns comentários, alguns depoimentos, mas eu fiquei muito impressionada porque os depoimentos foram em função da gente ter falado do tá tudo bem, quando na verdade a gente não tá tão bem assim. Isso desconecta a gente da nossa verdade, da nossa essência. Parece só uma frasezinha poética o que eu estou dizendo, só que não. O simples fato de eu não reconhecer e de eu não valorizar o que eu estou sentindo e de eu não verbalizar, e de eu não assumir o que eu estou sentindo, eu já estou me omitindo de mim mesma. Para quê? Tem uma parte positiva e a gente falou, a parte positiva é a gente conseguir encarar, né, o nosso dia a dia, às vezes no nosso horário de trabalho, sabe? A gente não pensar, hoje eu não estou muito bem, não, eu encaro, eu faço tudo. Porém, isso não pode ser crônico. Eu tenho que ter um momento, pelo menos, do meu dia, onde eu me conecto comigo para saber o que que não está bem comigo, para eu entender, porque esse lugar, ele é precioso para gente.
Se eu não escutar os sinais que o meu próprio corpo, que as minhas próprias emoções estão me enviando, eu estou andando para mim, andando. E o que que eu estou informando quando eu não ligo para mim? O que que eu estou informando nesse campo magnético? Ah, eu estou entrando na frequência do não ligo para mim, eu vou entrar em sintonia com mais de não ligo para mim. Então eu vou encontrar situações, eventos e pessoas que vão me trazer isso que eu produzo em mim. Então, quando eu, entre aspas, me abandono, me ignoro, ignoro o que eu estou sentindo, eu serei ignorado, mas não pelo outro, por mim mesmo. Eu serei ignorado, porque eu estou emitindo essa frequência. E não adianta eu reclamar, porque o outro nem sabe que está fazendo isso. O outro nem quer fazer isso muitas vezes. Mas o meu campo só aceita isso, porque é o que eu emito. Então, por mais que o outro não esteja fazendo, eu recebo dessa forma. É a minha referência. A minha referência vem do que eu vibro. Por isso que é tão importante a gente ter uma conexão genuína com a gente. Ignorar os sinais só faz com que a gente se afaste da nossa potência. Tá entendido até aí, gente? Então vamos. Passamos a vida toda aprendendo a olhar para fora e saber que para conectar comigo, para apagou. Deixa eu ir aqui então. Vamos lá. Ah, Kellen ali, Kellen, não consigo trocar meu nome. Boa noite, amor. Tem problema, Kellen. Também fiquei anos para conseguir mexer no meu LinkedIn, tive que fazer outro, não conseguia mudar. É, Boa noite, Cássia. Boa noite. E todo mundo dando boa noite aqui. Amores, Cris. Agora que eu tô abrindo, gente. Estamos no caminho, isso, no melhor caminho, Marise. Estamos no melhor caminho, Marise. Boa noite, amor. Cássia. Agora vamos lá. A Cássia escreveu assim: passamos a vida toda aprendendo a olhar para fora e saber que para conectar comigo mesma devo fazer o contrário do que aprendi a vida toda. É um caminho sem volta e tudo muda. Exatamente. O que que a gente faz aqui? A gente fica o tempo todo saindo da caixa. Eu falei isso várias vezes no início do Calma na Alma. A gente não vai aprender nada, a gente vai desaprender. Se a gente desaprender, a gente já está num caminho muito melhor do que tudo que a gente aprendeu. Então, a gente ter coragem de sair do que a gente aprendeu também tem a ver com o que a gente está falando hoje. A gente ter coragem de romper com o que a gente aprendeu também tem a ver com a minha verdade e não com a verdade de quem me ensinou. Tá entendido, gente? Se a gente tivesse mais tempo, eu aprofundaria por que que a gente tem que cortar isso que a gente aprendeu. Inclusive por amor a quem nos ensinou. Mas esse é um mergulho um pouco mais profundo e a gente não vai ter como fazer aqui nessa estrutura. Então, gente, isso que a Cássia falou é uma realidade. A gente aprende o tempo todo a viver para fora, a cumprir as expectativas do que está fora. E isso é uma total, é uma regrinha para fragilizar o ser humano. É uma regra. É praticamente você falar assim: vamos enfraquecer o ser humano? Então vamos fazer assim, assim, essa todo o protocolo que foi feito com a nossa estrutura de aprendizado e de tudo. Quando a gente começa a sair disso, que é o que a gente está tendo coragem de fazer através desse canal que a gente tem aqui, a gente vai saindo dessas estruturas, a gente vai saindo dessa caixa e a gente vai começando a entender que a gente tem um poder enorme. Nós somos um poder enorme, mas a gente precisa romper, que é o que a gente vai, a temática, inclusive, do que a gente vai falar hoje sobre a enquete. Então, a gente teve quase que um empate técnico entre essas três coisas aqui, ó. Tô num relacionamento sem sentido. Segundo, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Tô num relacionamento sem sentido, não sei mais o que quero, só sobrevivo. E o terceiro foi perdi o brilho, fingindo que tá tudo bem. Vocês repararam que os três é uma desconexão com a gente? O primeiro, quando fala assim, tô num relacionamento, a gente confunde o que que é apego e o que que é amor. Eu tô num relacionamento que não faz mais sentido para mim. Por que que eu tô nesse relacionamento? Se não é amor? Porque se é amor, ele faz sentido para mim.
Se não é amor, ele não faz sentido para mim, é o que então? É apego? E a gente não conhece o que que é o apego? Aí a gente sai, quando a gente tem um apego, a gente sai da gente e cola no outro. Isso é apego. Eu saio da minha verdade e começo a colar nos meus vícios e começo a colar nas minhas coisas, entendeu? Eu saio de mim. E se eu não tiver aquilo que está ali fora, eu não fico bem. Apego. Muitas vezes eu estimulo, né, a mim mesma e a pessoas ao meu redor a gente soltar coisas, para a gente ver como é que a gente vive. Porque a gente às vezes pensa que a gente vive muito bem, mas já experimentaram ficar de repente um dia inteiro sem um celular? Aí a gente vai vendo onde que a gente está colocando, sabe? Então eu dei o exemplo do celular, porque realmente hoje está passando dos limites essa questão do celular. Mas eu sei também que a gente hoje trabalha com o celular. Meu pai fala uma coisa muito engraçada, ele brinca assim, né? Porque às vezes a gente está na sala e todo mundo está segurando o seu. E ele fala assim: como é que era a vida antes do celular, hein? Aí a gente brinca, a vida antes do celular, pai, ela pode ter sido muito melhor, mas a vida antes do celular também não manteria a gente aqui todo mundo junto, porque cada um ia estar num lugar. O fato da gente ter o celular, se ele for bem usado, ele é um componente importante para a gente ter essa união, para a gente poder estar no mesmo ambiente. Mas falar de apego significa eu não consigo me desligar de coisas que eu poderia me desligar. Aí eu começo a perceber as minhas desconexões comigo mesma. Então, quando a gente está falando de um relacionamento sem sentido, tem apego, tem dependência. A gente confunde a dependência com a parceria. Se a parceria é aquela coisa estimulante, aquela coisa que cada um traz alguma coisa para dentro dessa relação, a dependência não. A dependência, ela suga. E aí o que que acontece? Você suga, você não está olhando para você para ver por que que você está sugando do outro. O que que está te faltando? Ou, né, se eu não olho o que está me faltando, eu vou drenar o outro e daqui a pouco aquilo também vai acabar. Então, muitos dos relacionamentos hoje ficam sobrevivendo também, sabe? E essa sobrevivência, ela é totalmente sem energia. A energia é algo que só a gente consegue criar. A gente não consegue, a gente não consegue trazer de fora energia para dentro da gente. Parecem coisas tão simples, mas acontece que realmente, para a gente poder se mover, a gente não tem que ter a vontade de se mover, a gente tem que produzir a vontade para gente se mover. A gente tem que produzir essa energia dentro da gente. Então, quando eu vi, eu fiquei bem impressionada, estou num relacionamento sem sentido. Muitas pessoas nunca se fizeram essa pergunta: e por que que eu fico nesse lugar? E por que que eu fico com essa pessoa? Nunca procurou saber se não é amor, porque se não faz sentido para mim não é amor, o que que é? Aí a gente começa a puxar, né, essa confusão que a gente faz dentro da gente entre apego, amor, medo, medo com cuidado. Você já reparou que pessoas, às vezes, né, que cuidam demais ou que exigem muito cuidado, elas estão sofrendo de medo. Muitas vezes, quando você oferece muito cuidado, olha para dentro de si. O que que você está buscando, querendo oferecer tanto esse cuidado, quando muitas vezes o outro nem está necessitando desse cuidado todo? Mas você criou dentro de você uma forma de lidar com o com o seu sofrimento, com o seu medo, através de cuidar do outro, para poder ter o quê? Um vínculo. E a gente não percebe. Então, às vezes, a gente fica num relacionamento sem sentido porque a gente não aprendeu a se relacionar com a gente. E aí a gente vai buscar através do outro, através desses engodos, dependência, apego, cuidado. Então, esse cuidado, a gente olha também. Porque o cuidado, né, o cuidado livre, a gente percebe, nossa, a pessoa é cuidadosa, a pessoa é bacana, a pessoa, ou eu sou uma pessoa cuidadosa, eu cuido no limite dos meus filhos, dos meus pais, do meu marido, eu cuido no limite. Agora, quando é demais exacerbado, olha para dentro de si. O que que você está necessitando que na hora que você entrega esse cuidado, você está querendo receber?
E aí sim, você começa a entender por que que eu tô num relacionamento sem sentido. É, mais gente chegando. Tati, boa noite. Consegui chegar a tempo, ao vivo. Delícia, Tati. Seja bem-vinda. Que bom, porque hoje vai ser bom. Carol, esse rompimento requer uma escolha ardente de conhecer a verdade e essa verdade nos liberta. Jesus já disse. Exatamente. Jesus disse tudo e da forma mais simples possível. A gente conseguiu confundir tudo e, enfim, ignorar, né, o simples. Então, gente, tá entendido o que que a gente, essa primeira, né, do relacionamento sem sentido e a gente se manter, quando a gente começa a observar que cuidado é esse, que dependência é essa, que apego é esse, e a gente vai vendo os sinais dentro todos eles estão dentro da gente. Então, a gente ter a coragem, como disse a Carol, de romper, significa a gente ter a coragem de se reconectar com a gente mesmo. Só assim a gente vai recobrar o nosso poder. Porque enquanto a gente está num relacionamento que não faz sentido, a gente só está se esvaziando. A gente só está cada vez mais perdendo. Até o ponto de esgotar, né? O relacionamento muitas vezes ele já está esgotado, ele não tem mais energia naquele lugar para você sugar, mas fica ali nessa asfixia de dependência, de apego, de cuidado, sabe? E fica naquela asfixia. Então é muito importante a gente ter essa clareza que não é egoísmo. Ao contrário, é um alto amor muito grande a gente se resgatar de onde a gente está. Se resgatar de onde a gente está. Então, olhar para um relacionamento, respeitar o outro, inclusive, às vezes você olhar para esse relacionamento não precisa terminar um relacionamento. Muitas vezes é necessário, mas muitas vezes não. E a gente não vai entrar nisso, né? A gente vai entrar na questão da gente se poder se avaliar, para a gente poder não sacrificar o outro e o outro também, sabe? Isso é uma ação respeitosa para ambas as partes. Bom, então tá dito, né, gente? Eu peguei aqui. A verdade é que você, quando se abandona para manter alguém, a conta sempre chega. E quando ela chega, muitas vezes os dois estão arrasados. Ou então, um já saiu há muito tempo e o outro não percebeu. Porque se ele não percebe a si próprio, ele não consegue perceber nada ao redor dele, por pior que seja. E nem por melhor, né? Infelizmente. Então vamos lá. Eu separei só três, tá, gente? Lógico que tem muito mais, né? Mas eu separei as mais comuns, assim, as raízes emocionais, né? Desses relacionamentos que se mantêm. Medo de ficar sozinha, porque na infância aprendeu que estar só era estar rejeitada, era ser rejeitada. Então a gente tem essa informação, né? Que a pessoa, eu fui rejeitada, então ninguém quer ficar comigo. Aí eu tenho que ter alguém do meu lado para eu me provar que alguém quer ficar comigo. A herança familiar inconsciente, onde as mulheres foram, principalmente as mulheres, né, criadas para suportar, e não para se escolher, né, e para se acolher. Não, ela tem que suportar tudo. Faz parte, né, daquela mulher bem construída, naqueles moldes, né, que a gente já entendeu, que foram importantes, tá, gente? Que foram importantes, que devem ser honrados. Mas a gente é que vai salvar essa, essa estrutura para os que vêm. Então a gente é que vai romper. Bom, gente, então vamos lá. Um exemplo prático, né, de um relacionamento que já está asfixiado e a gente se mantém nele é aquela coisa assim: a gente já não conversa mais, mas pelo menos ele não me trai, pelo menos ela cuida da casa, cuida dos filhos, pelo menos ele arca com toda a estrutura da nossa família, pelo menos, entendeu? Então, esse pelo menos é o maior afastamento que a gente vai tendo da gente mesmo. O pelo menos é uma barganha emocional com a gente mesmo, sabe? É uma barganha da minha alma ferida. Então, cuidado com essa palavra, com essa expressão, né? Pelo menos, né? Vamos lá.
Agora vamos para o segundo também, que é muito importante. Alguém se identificou? Não, não vou perguntar alguém, não, para não levantar dedinho. Mas quem se identificou com essa questão do relacionamento, depois volta nesse lugar, sabe? E faça mais perguntas para você. E no final a gente vai fazer a meditação. Aí cai dentro, porque tem uma coisa que a gente faz que é uma separação energética. Às vezes, até dentro de um casal, e as pessoas pensam que quando a gente faz essa separação energética dentro do casal, que a pessoa está se afastando da outra. Não. A gente está afastando as energias que estão distorcidas, uma invadindo o outro. Uma energia invadindo a outra, do outro. Quando a gente separa a energia que é de cada um, então eu separo. Eu faço isso nas minhas sessões, tá, gente? No 1 a 1, eu faço muito isso, essa separação energética. E isso acontece até com filhos, tá? Quando às vezes a gente tem um filho internado, e a gente passa um susto muito grande com o filho no hospital e tal, a gente coloca tanto a nossa energia para a saúde do nosso filho que a nossa energia acaba que fica atrelada naquela criança, naquele filho. E a gente precisa fazer uma separação, porque senão nenhum nem outro funcionam bem. Isso também é para a gente conversar depois com mais profundidade. Mas quando a gente faz essa limpeza, essa separação energética, cada um fica inteiro, íntegro com a sua energia. E aí o que que acontece quando você está íntegro com a sua energia? Você é capaz de amar, você é capaz de se reconectar com essa pessoa de uma forma saudável. Enquanto está nessa distorção, porque essa energia, quando ela se engalfinhou assim, vou falar de uma forma ilustrativa, bem simplória para entender mais fácil. Quando a gente faz assim, normalmente esse engate energético, ele vem a partir de uma distorção de medo. Então, o importante da gente limpar essa energia e separar esse campo energético de cada um é para que cada um fique no seu centro energético mais saudável, mais perfeito, para conseguirem se amar, inclusive, de uma forma muito mais saudável. Entendido, gente? Vamos lá. Não sei mais o que quero, só sobrevivo. Isso aqui, para mim, gente, é um pedido mais claro da alma, me resgata. Não estou mais conseguindo sobreviver. Quando a gente só sobrevive, a nossa alma, ela está adormecida. Isso quando ela não começa a adoecer. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, o nosso corpo físico é uma extensão do nosso campo energético. Se a gente começa a se acostumar com sobreviver, a gente está entendendo que a gente não quer mais viver. A informação que a gente está dando para o nosso corpo pode adoecer, pode sucumbir, pode qualquer coisa, porque eu não estou fazendo questão. Diferente de quando eu me olho e falo, caramba, por que que eu não estou mais querendo nada? Não sei mais o que eu quero. Perdi o meu direito de sonhar, eu mesmo me abandonei do meu direito de sonhar e só sobrevivo e não gero minha energia. Aí eu vou começando a acostumar com esse lugar. E aí a informação que eu estou dando é: não preciso mais viver. Então eu vou sobrevivendo, não gero energia, meu corpo daqui a pouco vai adoecendo também. Por quê? Se eu não preciso viver, eu vou definhando. Quando eu me toco disso, sabe? Quando eu saio desse lugar e eu entendo que não tem nada lá fora que possa gerar para mim essa energia, falei isso no início, somos nós que geramos energia, eu paro completamente de pensar, eu não sei o que eu quero, eu começo a fazer exercício, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso renovar meus sonhos. Uma vez eu dei uma palestra e falei só sobre isso. E falei da importância da gente lembrar o que era importante para a gente na infância e se aquilo pode ser que ainda tenha um vínculo com o que é importante comigo hoje. E aí a gente até brincou, né? Eu tenho uma turma excelente do beach tênis, assim, eu tenho uma turma assim, mas o pessoal é tão animado, que às vezes eu tenho até receio, sabe, de postar, que eu falo assim, vão pensar que eu sou uma adolescente frustrada, mas não. É tudo assim, uma galera. Mas assim, pensa num grupo animado. A gente vive em shows e jantares dentro da casa dos nossos amigos, e música, e todo mundo toca, e todo mundo dança. E a gente parece assim, uma turma de eternos adolescentes que não crescem, mas assim, com ímpeto de viver, sabe? E cada vez está ficando mais forte isso. Cada vez mais forte.
Então, gente, isso foi uma busca também. Não foi uma coisa assim, ah, sempre tive. Não, é uma intenção. Vou fazer isso para acontecer aquilo. Quando eu, quando eu resolvi, vou jogar porque eu quero conhecer, porque eu quero, e tem que ser desse jeito. Eu intencionei e tinha que ser. Gente, não poderia ser um grupo melhor. Não poderia ser um grupo mais animado. Não poderia ser um grupo mais harmônico, mais pacífico, sabe? É uma coisa assim impressionante. Mas foi uma intenção no início. E eu gerei essa energia em mim. E aí uma coisa vai emendando na outra. Bom, então quando a gente só sobrevive, a gente está dizendo que a gente não tem mais energia, que a gente não quer mais gerar energia. Então acorda, gente. Acordar. Ninguém vai dar energia pra gente. Primeiro dia, eu tô voltando do meu pós-cirúrgico. Primeiro dia na academia, nossa, eu tenho vontade de correr, para fugir. E, no entanto, eu sei que tem que ser gradativo até voltar. Então, eu tenho que ter essa disciplina, o intencional, sabe aquele 5% da intenção? Os 5% consciente tem que me levar para lá, para depois esse campo todo energético acompanhar, gerando ânima, gerando vida, gerando energia, gerando. Aí daqui a pouco eu tô com uma criatividade, daqui a pouco eu já tô, sabe, brincando, falando minhas besteiras, daqui a pouco tem um negócio acontecendo, mas eu resolvo mais rápido. Eu tô num fluxo positivo de energia. E aí, essa desconexão começa a se dissolver, porque eu estou reconectando com quem? Comigo. É só comigo que eu tenho que me reconectar. Todo o resto é consequência. Quanto mais amor eu tenho por mim, todo o resto será consequência. Então, eu tenho que ser verdadeira comigo para eu conseguir ser verdadeira com o outro. E muitas vezes, aí a gente também vive numa sociedade, né, numa humanidade ainda, que não tem o hábito de ser verdadeiro, nem consigo, nem com o outro. E quando é, o outro às vezes não consegue entender a sua transparência, a sua autenticidade, a sua verdade, porque a gente não tem também, como disse a Cássia, a gente também não foi criado para ser honesto, sincero, verdadeiro, transparente, também não. Então a gente fala assim, tá tudo bem. A gente fala, sabe, aquilo que é o mais prático possível para não gerar nenhum conflito e não para você retomar a tua potência. Porque pode ser estranho você ser verdadeiro em algum momento, mas isso devolve para você a sua potência. E quando você tem a sua potência, você sai do modo reativo defensivo. Quando você está na sua potência, só o fato de você falar, você já se sente uma tranquilidade diferente, sabe? De quando você não é tão verdadeiro assim e precisa ficar o tempo todo convencendo, articulando, é como se você estivesse equilibrando pratos. Então, gente, quando eu não sei o que eu quero e eu estou desconectada de mim e eu só sobrevivo, eu estou abrindo mão da minha potência. Quando eu faço essa mão inversa de começar a produzir a minha energia. Eu vou, faço uma caminhada, eu vou, faço uma academia, eu vou, faço uma leitura boa, eu vou. Ah, isso aqui que ela fala para praticar e eu não pratico, porque eu tenho preguiça, porque eu falo, "Eu já conheço tudo isso." Eu era essa pessoa, tá, gente? Ah, eu já conheço tudo isso. Já fiz todos os treinamentos que eu posso imaginar, já fiz tudo isso. Aí eu não fazia. Aí o que que acontece com a gente? Não muda. Se eu for para academia e souber o porquê de cada aparelho daquele, eu vou formar músculo no meu corpo? Eu só vou formar músculo no meu corpo se eu fizer, se eu colocar o meu corpo lá para jogo. Aí sim, então, quando eu falo que eu conheço, mas eu fiz, eu treinei, eu me transformei, eu peguei meu desafio e encarei ele. Deixa eu encarar aqui. Ah, eu tenho vergonha de falar em público. Deixa eu falar. Ah, eu tenho medo de bater na porta do. Deixa eu bater. Ah, eu tenho medo do conflito. Deixa eu conflitar. Eu estou fazendo isso? Porque se eu não estiver fazendo, eu estou me omitindo de mim mesma. Tinha vontade de contar para vocês um monte de coisa que está acontecendo na minha vida, mas não vai dar tempo. Então, outra hora a gente conversa, que é impressionante. A vida traz para a gente o que a gente precisa. E é maravilhoso, porque como a gente não entende, a gente acha que está acontecendo alguma coisa ruim na nossa vida. Mas não, ela está trazendo para a gente o treino certo para aquele degrau que a gente está subindo. Mas a gente acha que não. Aí a gente resiste àquilo e não aproveita.
Então vamos lá, para a gente finalizar esse segundo, deixa eu ver aqui se eu fiz alguma observação. O efeito disso, né, quando eu só sobrevivo, é a repetição, paralisia, baixa vibração. Então eu fico nisso o tempo inteiro e tô acreditando nisso, porque como eu tô me mantendo nesse lugar, eu acredito nisso. Só que não, eu estou criando isso para mim. Se eu criar diferente e eu começar a perceber que eu sou diferente, aí eu vou acreditar no eu diferente. Mas eu não acredito enquanto eu não faço o movimento. Cara, é muito estimulante isso. Eu não sei, entendeu? Mas eu vou começando a ficar assim. Eu vou começando a produzir em mim mesmo. Um dínamo. O que fazer? Voltar ao corpo, respirar, redefinir, conversar com você mesmo, olhar no espelho. Começa a se bater, olha no espelho, entendeu? Fica nu na frente do espelho, vê, caramba, o que está acontecendo comigo? Meu corpo está vivo? Meu corpo está morto? O que está acontecendo com o meu corpo? Por que que eu parei de sonhar? Não é para parar. Eu só devo parar de sonhar aqui, nessa experiência, quando meu olhinho fechar, para sempre nessa experiência. Até o último dia a gente faz virada de chave, pra caramba. Então, o que eu queria, que fiz uma frasinha para vocês, é quando você esquece o que quer, é porque passou o tempo tentando ser o que esperavam de você, ou o que você criou de expectativa de que naquele jeito, naquele molde, você agradaria. Porque em algum momento você ouviu essa informação, só que não. Você só vai agradar a partir da sua individualidade, a partir da sua essência. Aí você agrada, porque aí vai haver uma complementariedade. Aí sim vai ter um negócio muito legal, quando você é você. E por que que isso acontece, né? Que você sai de você. Viveu muito tempo a vida do outro. Quando você vive a vida do outro, você sai de você completamente. Aprendeu que querer era egoísmo. A gente aprende isso também. Se você fica querendo as coisas, você fica falando muito que você quer, que você quer, que você. Parece que você está sendo fútil ou egoísta. Então a gente cala aquilo que é bom pra gente, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Aí a gente vai perdendo o estímulo da vida. Teve seus sonhos ridicularizados ou ignorados. Por quê? Porque você não peitou. Então alguém falou alguma coisa da boca para fora, não foi da alma, como o seu sonho vem da alma, mas o outro quando faz uma crítica vem da boca para fora e você acredita no outro, mas não acredita em você por quê? Não tem autoconhecimento. Beleza, gente? Vamos partir agora para o último, que teve um número um pouquinho menor, mas também é significativo. Perdi o brilho fingindo que está tudo bem. Complementando, eu acho que como a gente falou tanto isso na semana passada, mas ainda teve gente, né, que ainda está nesse lugar, perdi o brilho, fingindo que está tudo bem. Essa é a síndrome da mulher forte. Essa é a síndrome daquela que ela quer sustentar tudo. Ela quer, por quê? Porque ela quer ser validada. Então ela quer ser validada através do que ela faz e não do que ela é, não do que ela sente. E ela não sabe mais relaxar, ela não sabe mais, porque ela já se condicionou tanto e ela condicionou as pessoas a dependerem dela, que ela já não consegue mais se fragilizar, ela já não consegue mais, sei lá, simplesmente dizer, tô afim hoje de fazer nada. Não consegue. Tô afim hoje de relaxar, não consegue. Ela tá sempre em função do outro para quê? Para trazer a validação para ela que ela não se dá. Então, esse tá tudo bem, mas por dentro você está esvaziando de tanto que você coloca para fora. Você vai perdendo o quê? Realmente você perde o seu brilho, porque você não está nem conectada com a tua própria energia, você só está em função do outro. O homem, né, que também fala que está tudo bem, ele fala que está tudo bem, mas muitas vezes ele precisa ter controle sobre tudo, porque ele diz que está tudo bem, mas ele tem medo. Por quê? Quando a gente diz que está tudo bem, sem a gente estar sentindo que está tudo bem, a gente tem um medo dentro da gente, a gente tem alguma coisa ali que não está bacana. Aí a gente desenvolve umas armas, né, para a gente poder lidar com aquilo. E normalmente a mulher é sendo forte demais. Então ela se sobrecarrega. E o homem normalmente é tendo um controle. Ele quer ter controle. Mas ele não vê que o controle dele é medo. Aí o que que acontece? Ele vai se esvaziando mais ainda dele. E vai tentando se agarrar num controle. E esse controle, porque não existe, né? A gente não tem controle de nada fora da gente. A gente consegue ter um autodomínio de algumas coisas
que é o máximo que a gente consegue. Agora, controle sobre o externo, esquece. É enlouquecer na certa e sofrer muito. Então, gente, é mais ou menos por aí. Eu queria era que vocês observassem bem, porque a perda da autenticidade, né, ela é uma dor muito forte e ela gera um sofrimento. A dor, ela é pontual, o sofrimento, ele é crônico. Então, quando a gente começa a adoecer emocionalmente, e esse adoecimento ele é silencioso, ele vai também finalizando, né, todo o nosso sentido de viver. E aí vai dando essa visão opaca de si próprio, sabe? Perde o brilho, perde essa leveza, perde essa coisa que a gente pode carregar na vida, que é até uma coisa pueril, infantil, gostosa, sabe? Que a gente pode levar. É o nosso brilho, é a nossa energia, é o nosso vício. Se a gente perde isso, você vai cada vez querendo mais a paralisia, né? E quando a gente retoma, isso é que é o mais legal, o brilho volta, a energia volta, a vontade de viver volta. Começa com pequenos sonhos, com pequenos prazeres, entendeu? Então, eu, por exemplo, adoro o beach tênis, mas do beach tênis eu comecei a voltar a ir para show, voltei a dançar, voltei a cantar. A gente voltou a fazer um monte de coisas que a gente de repente fazia quando éramos jovens, entendeu? Bem jovem, adolescente e tal. Voltei a brincar. Então é muito legal quando a gente tem essa autenticidade, né? Hoje eu não sei, né, se vocês, não sei se hoje a Paula, quem conhece aqui a Paula Correia, né? Ela escreveu um negócio muito engraçado porque ela me mandou uma mensagem e ela me mandou uma mensagem e eu mandei uma mensagem de eu pintando o cabelo. Aliás, eu estava toda manchada de tarde no salão, hein? E mesmo assim saí manchada. E aí eu mandei uma mensagem para ela porque eu estava com um machucadinho aqui. Eu falei, mostrei para ela, ela falou: "Nossa, que foto horrorosa! Eu tava, realmente, eu tirei uma foto de qualquer jeito pintando cabelo. Nossa, que foto horrorosa! Quase caí da esteira. E ainda falou um palavrão. Aí eu falei assim, nossa, que delicada. Só escrevi assim, delicada pra ela. Quem conhece a Paula sabe que ela é uma palhaça, né? Delicada. Aí ela riu, não sei o quê. Aí eu escrevi embaixo também. E por que não caiu? Ela falou, quase caiu da esteira. Aí eu falei, e por que não caiu? Devia ter caído. Botei assim e ri também. Aí ela pegou esse nosso bate-papo, que é uma falando que a outra tá horrorosa, a outra querendo que a outra caia da esteira, e a gente fica se comunicando assim na nossa brincadeira, mas com um amor que a gente tem uma pela outra que é muito forte, que é legal, então a gente tem uma conexão, só que a gente brinca o tempo inteiro. A gente desliga celular, a gente, pô, não fala, e o tempo todo a gente está conectado. Por quê? É uma liberdade, é um amor genuíno. É uma coisa que a gente sabe, a gente tem uma expressão do telefone vermelho, que o nosso telefone vermelho a gente pode ligar uma para outra a qualquer hora da madrugada. A gente não tem isso. Agora, na hora que a gente está ali no nosso bate-papo, a gente brinca. Então na hora que a gente teve esse comentário, ela falou, aí depois que eu falei, né, e por que não caiu? Ela me chamou de égua. Aí eu mandei depois um rinoceronte para ela, entendeu? Então a gente fica nesse bate-papo gostoso, mas é um bate-papo que realmente é de criança. E a gente ativa essa vontade de brincar, porque se a gente não tem essa bobeira, a gente começa a secar também. A gente começa a se ver. Aí eu falo assim, pô, como é que eu vou fazer uma brincadeira dessa? Eu com 57 anos vou ficar brincando de cara que devia cair da esteira, que não sei. Isso é uma brincadeira nossa. Ela postou no Instagram dela hoje a cadeira quando voou na minha cabeça, na praia, a cadeira voou na minha cabeça. Ao invés dela me ajudar, ela tirou uma foto. Então, isso foi uma coisa engraçada, porque a gente dava gargalhada na praia, ela tirou a foto. Gente, eu tô falando isso porque é a nossa capacidade de brincar. Se a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não acha graça de nada. A gente não acha graça. Então, essa coisa da gente ver graça em tudo é porque a gente está se tratando, é porque a gente gosta, sabe, desse lugar. Agora eu vou convidar você. Ah, deixa eu dar uma última lidinha aqui para a gente poder ir para nossa meditação, para a gente sedimentar tudo isso que a gente ouviu com o coração. Só que agora a gente vai fazer um exercício de instalar e deixar aquilo que a gente está já identificando na gente, se eu estou abrindo mão da minha alegria de viver, se eu estou abrindo mão de fazer as minhas escolhas coerentes com a minha verdade, ou se eu estou fazendo escolhas só para cumprir um papel, ou para manter os meus medos no mesmo lugar.
Porque se eu não rompo com os meus medos, se eu não chuto a porta, eu continuo na dependência, eu continuo no apego, eu continuo nesses lugares todos que a gente não tem que estar mais, porque são esses lugares que mantêm a gente sem a nossa potência. Bom, Cássia, se resgatar de onde estamos, é tão profundo isso. É isso mesmo, Cássia, é profundo. E se a gente não entendeu isso com profundidade, a gente vai ter que se aprofundar mais ainda, porque isso é muito profundo. Como eu falei no início, né, do nosso encontro, esse é um dos lugares mais importantes que a gente tem que vasculhar, tá? O nosso interior e a nossa verdade. Carol, meu campo energético não está querendo estar aqui. Estou sendo deslocada a cada 5 minutos. Pois é. Então tem algum lugar que você está querendo manter e como eu estou estimulando você olhar, a gente tem a tendência de querer fugir. Isso também é um sinal maravilhoso. E a gente não tem que ter medo disso. Isso é um olhar. A gente não tem que ter medo de nada. Quando a gente fala assim, nossa, eu não quero estar com aquela pessoa. Por quê? Às vezes aquela pessoa, ela é tão vibrante que ela me lembra que eu tô morta. Então você adora aquela pessoa. Só que aquela pessoa faz você lembrar que você tá morta por dentro. Aí você quer estar com ela, mas ao mesmo tempo tem uma força que te puxa. Olha para isso, que é maravilhoso. Ai, gente, a vida é tão divina, né? Tudo, 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 tudo dentro da gente. E a Carol, só para mim que tá travando? Gente, tá travando para mais alguém ou só para Carol que tá com resistência? Vamos ver se for. Não está travando para Marise. Marise está completamente aberta, né, Marise? Marise está no mergulho quântico, no mergulho. Eu fiz essa projeção para mim, para eu ter um grupo legal de viagem. Achei um excelente grupo. Tá vendo? Aí, Marise, tamo junto. É assim. A intenção. E quando você vem com esse campo nosso que a gente treina aqui e a gente leva esse campo já tratado, sabe? Já mais energizado, já mais consciente, sabe? A gente consegue ajudar, empurrar. O consciente, ele ajusta para onde eu quero ir. O inconsciente, esse campo emocional que a gente está tratando aqui, ele empurra. Ele é o combustível, ele é a força. Marise, cheguei do Nordeste ontem de novo. Marise gosta do Nordeste. Marise convida pra gente ir junto. Vamos um dia todo mundo pro Nordeste? Dani, a Dani é do Nordeste. Olha lá, a cara de alegria dela. Dani é uma energia maravilhosa. Isso dança. Que delícia. Quando você junta com a Dani, você não quer que ela vá embora nunca mais. Você quer que traga os meninos. Traga os meninos, mas não vai embora. Eu falava assim: traz os meninos pro Rio, mas não vai embora daqui, não. Dani, essa síndrome do tá tudo bem veio como um exercício para mim no sábado, dia do meu aniversário. Mas eu perdi a paciência com um tio que estava dando trabalho no inventário dos meus avós. Me insultou e eu não consegui fingir que estava tudo bem. Extravasei mesmo. Não é ruim extravasar. É lógico que a gente não precisa sair dando soco na cara de todo mundo, mas não é ruim extravasar. A gente precisa, a gente precisa entender que mesmo que a gente seja mal visto, tá tudo bem. Eu tenho um vídeo gravado no meu feed que fala isso. A gente precisa decepcionar as pessoas que estão na nossa frequência, estavam, né, na nossa frequência até então, para a gente romper com aquele lugar. Eu preciso decepcionar aquelas pessoas. Elas precisam falar assim: nossa. Como que a Rosana foi capaz de fazer isso? Porque senão eu não saio desse lugar e fico apertada nesse lugar. E eu preciso crescer, mas eu não cresço. Então eu preciso, ouçam isso com o coração, eu preciso decepcionar pessoas para eu ir para um próximo nível, para eu me libertar. E às vezes são pessoas que eu amo muito, na maior parte das vezes. Então ela teve que dá um chega pra lá no tio dela, que é uma pessoa querida pra ela, uma pessoa amada, ela teve que extravasar mesmo. Coloquei meu tio sangue ariano pra jogo com força. Eu sei o que que é um sangue ariano. Tenho em casa um. Estou tentando descobrir em mim o que me levou a isso. Primeiro que te levou a isso foi você se respeitar. Primeira coisa. Depois a gente vai ver, né? Porque aí tem os pontos ligados ao assunto com ele, que a gente não tem ideia, mas você tem assuntos ligados. E aí, quando a gente vai vendo qual é o pior disso, a gente vai descendo até a raiz, a gente vai encontrar indícios, né? Do o que que ele está trazendo ali
e que eu tenho dificuldade dentro de mim. Dentro de mim, tá? O outro traz o que eu tenho dificuldade dentro de mim. Mas não impede que eu avance ali, né? Avance para o conflito, no bom sentido, tá, gente? Larga o 38, tira as armas, vamos manter ali. Mas pode dar hum, um corte tramontina ali, que eu acho que faz muito bem, obrigada. Então, ah lá, a Tati também, de Salvador, olha que delícia. Então vamos lá, Cássia concordando aqui com a gente, vamos para o nosso exercício para que a gente sedimente tudo isso no lugar mais importante, que é onde a gente consegue fazer as nossas transformações. Tá rindo, né, Cássia? Largo 38 é melhor, né? Melhor, amigo. Mas deixa a raivinha sair. Se eu tivesse mais tempo, eu contaria para vocês que eu estou exercitando a minha raiva. Eu tenho uma raiva reprimida desde a vida inteira e acostumei, sabe? Desde criança. Então, se tornou uma habilidade. É positivo, sim. Só que a gente tem que resgatar. É positivo a gente ter esse estado de calma, entre muitas aspas, tá, gente? Estado de calma não quer dizer que eu seja calma, não. Quer dizer que eu entro num estado de calma. Mas o equilíbrio não é ficar só na calma, não, tá? Eu tô entendendo isso ao longo dos anos e tô trazendo aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos relaxar de tudo que a gente ouviu aqui. Com certeza, mesmo a gente ouvindo com o coração e principalmente a gente ouvindo com o coração, muito do que foi dito aqui trouxe um incômodo para a gente, trouxe uma resistência e tá tudo bem. Que bom que a gente agora consegue olhar para as nossas resistências. Que bom que a gente não está fugindo das nossas resistências. Então relaxa agora o seu couro cabeludo, solta completamente o seu couro cabeludo. Sente o seu couro cabeludo bem relaxado, a sua cabeça se sentindo leve, sem nenhuma pressão. Solta a sua testinha. Deixa a sua testinha lisinha como a testinha de um bebê. Imagina que você tem uma chave mestra e você segura essa chave mestra e você puxa essa alavanca para baixo, como se fosse uma alavanca de uma chave mestra, de uma forma de você desligar toda a eletricidade de um galpão, sabe? Aquela chave grandona. E você faz aquele cleque e tudo se desliga, tudo se apaga. Sente que todas as suas tensões foram desligadas agora, todos os seus medos também. Tudo que você viveu no seu dia foi desligado agora, por alguns minutos. Deixe os seus ombros relaxarem devagar, respira profundo, solta o ar pela boca, se esvazia do peso que você nem sabe que está carregando. Mais uma vez, inspira confiança e amor, expira toda a tensão e todo medo. Deixa o corpo começar a confiar. Sente que o seu corpo, todas essas partes inconscientes, pura energia no seu corpo, começa a confiar em tudo isso que está acontecendo aqui. Deixa o seu coração saber que hoje você vai para um lugar que talvez tenha abandonado há muito tempo, o lugar da sua verdade, o lugar da sua essência, da sua base. Imagina que você está caminhando em direção a um espelho, mas não é um espelho qualquer, é um espelho da alma. Imagina que você está diante desse espelho da alma e você vai começar a enxergar o que por trás de tudo que você tem sustentado até hoje, que começa a aparecer devagarinho. Talvez você esteja em um relacionamento que não faz mais sentido. Talvez esteja fingindo que está tudo bem, quando na verdade nem está. Talvez você tenha se perdido tanto nos caminhos dos outros que nem sabe mais qual é o seu, o que você quer.
o que faz sentido para você. Talvez você tenha nem percebeu o momento em que você saiu da sua própria estrada e pegou a estrada do outro. E tá tudo bem se for assim, porque agora é hora de voltar. Não julga, não se critica, não se culpa, nada disso. É só um movimento de voltar. Diz para você mesma em silêncio: eu dou permissão para ser honesto comigo. Eu não preciso mais fingir. Eu posso dizer o que dói. Eu posso me ver com verdade. Eu posso me amar. Agora volta para dentro e observa. O que você tem dito sim quando seu corpo grita não? Onde você tem insistido só para não sentir culpa? Em que lugar você se perdeu? Talvez tenha sido quando ainda era criança e aprendeu que precisava agradar para ser amada. Talvez tenha sido quando disseram que sonhar era bobagem. Talvez tenha sido quando você achou que amar era ceder sempre e foi sumindo. Mas agora, com essa respiração, com essa consciência, você se dá o direito de voltar. Inspira devagar e profundo, intenciona que essa respiração agora é o seu caminho de volta para você. Repete mentalmente comigo. Eu volto para mim. Eu volto para minha verdade. Eu volto para o meu corpo, para o meu desejo, para o meu silêncio. Agora imagina que bem no centro do seu peito tem uma chama suave, brilhante. É a chama da sua alma. Ela nunca se apagou. Só estava abafada por tanta obrigação, por tanta expectativa alheia. E agora, com cada respiração, ela cresce. Ela te lembra de quem você é, vai vendo essa chama crescendo dentro da sua alma. Vamos selar com algumas frases. Você vai repetindo mentalmente comigo códigos de luz entrando no seu campo. Vai deixando esses códigos de luz entrarem no seu campo agora. Repete mentalmente comigo. Eu não preciso mais insistir em lugares que me apagam. Eu não preciso mais fingir que estou bem para manter o que não me faz bem. Eu não estou perdido, eu só estou me deixando de lado. Eu só me deixei para depois, mas eu não estou perdido. E agora eu não me deixo mais de lado, e agora eu não me deixo mais para depois. É agora. Agora eu me escolho. Eu sou casa, sou raiz, sou centro. Eu sou presença. A minha verdade é minha cura. A partir de hoje, eu volto a ser eu. Eu retomo a minha potência. Mesmo que seja devagarinho, cada dia eu vou retomando mais e mais e mais. Em poucos dias eu sequer me reconheço. Porque agora eu sou eu. Aquele, aquela não era eu.
Inspira bem profundo e vai voltando devagar. Vai voltando devagar, sabendo que quando você abrir seus olhos, você já é você de volta. Vai vindo devagarinho, mas quando abrir seus olhos, você é você. Guarda essa sensação com você, porque quando você volta para a sua verdade, a vida inteira muda de lugar. Se prepara para ver tudo diferente. E se você sentiu que alguma coisa te tocou, alguma coisa tocou numa dor antiga sua, isso é cura. E se você quiser se aprofundar mais ainda nisso, semana que vem a gente continua. Aqui é um exercício de aprofundamento. E claro, se você tiver questões que são muito pontuais, pode me procurar também. A gente faz um trabalho individualizado, tem o protocolo individual, que é o Metamorfose. E a gente vai retomando a nossa essência, a nossa verdade com muito mais garra, com muito mais força. Se sentiu alguma interferência, sente que isso é cura. Não tenha medo da dor, não tenha medo do desconforto. Ao contrário, agradeça, ele está te mostrando, ele está te sinalizando. Abre seus olhos, vamos lá. Já tem algum depoimento aqui, mamã? Não. Bom, gente, tá tudo bem? Todos conseguiram fazer um mergulho aí no resgate a si próprio, hein? Espero que durante a semana vocês comecem a reconectar com suas vontades, sem achar que é egoísmo. Comecem a falar sobre vocês próprios, comecem a gostar de vocês de novo. Isso é potência. Isso é potência. Ótimo, gratidão, gratidão também por vocês estarem aqui. Quanto maior é o nosso movimento, mais força a gente tem. Então, gente, gratidão também por vocês estarem aqui, fortalecendo todo esse campo. Dani, gratidão, Rô, gratidão, Dani. E um feliz aniversário mais uma vez, que esse ano seja incrível, esse novo ano, novo ciclo seu, seja incrível, com todas essas renovações, com a nova Dani também chegando aí, Electric Light. Tony, seu maravilhoso. Cheguei no finalzinho, mas ressoou profundamente aqui. Sim, Tony, você já está nesse mergulho há muito tempo, então essa pele já é fina, né? Então qualquer coisa que toca já faz sentido, é muito bom. Então é muito bom ter você aqui, Tony. Eu sei que seu fuso horário eu sei que você ama muito estar aqui, porque pelo seu fuso horário, né? Pela hora que você chega realmente. Isso é muito importante para a gente. Marise, a vida está em movimento, nos mostrando nossas mudanças. A gente é mudança o tempo. Quem disse para a gente que a gente não é mudança? Outra frase que a gente aprendeu lá não sei onde, que a gente tem que ter estabilidade. Aí a gente fica nesse coisa, nesse controle de tudo. Não tem que. A gente é um fluxo. A gente é um fluxo. Não tem um dia que a unha não cresça, que eu tenha que fazer a raiz do meu cabelo. Não tem um dia. Graças a Deus que a gente é assim. Então, graças a Deus que a gente tem um monte de emoções circulando dentro da gente, que a gente está o tempo todo aprendendo, que a gente está o tempo todo se recriando, a gente está o tempo todo se desafiando, crescendo. Gente, graças a Deus. Quantas limpezas. É isso mesmo. É isso mesmo. Aqui é limpeza, é pau no lombo o tempo inteiro da gente, lombo da gente, para a gente poder criar vergonha na cara e voltar a ser a gente mesmo. Gratidão, gratidão, Marise, gratidão a todos. Amo vocês. Uma boa noite. Fiquem em paz. Uma noite maravilhosa, uma semana incrível. E semana que vem estamos de volta. Chamem os amigos, chamem os inimigos também, principalmente. Chamem os inimigos para poderem harmonizar aqui com a gente formar um grande campo de amor, de transformação. É isso que a gente merece, é isso que a gente vai ter. Gratidão, Kellen, gratidão também. Um beijo a todos. Amo vocês. Bye, bye.